Meus amigos, vamos acompanhar mais um vídeo aqui. Os comentaristas aí da Globo News, os esquerdistas estão aí falando sobre o novo recado que os Estados Unidos deixou para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já está avisado e muito bem avisado. A Embaixada dos Estados Unidos mandou um recado duro e eles estão aí, a mídia aí da Globo estão aí completamente desesperados, tentando de todas as formas. A Globo está em campanha para defender o Alexandre de Moraes, defender o governo Lula. Governo Lula esse hoje que não está conseguindo e não quer, o próprio presidente Lula já falou que não quer negociar, não vai ligar para o presidente americano porque ele está com medinho de passar vergonha. Esse é o presidente do Brasil que não está nem aí para os produtores, eles não querem negociar. Isso mostra muito da preocupação deles, quer apenas tirar o proveito eleitoral disso e não vai tirar o proveito eleitoral, porque muitos produtores já estão revoltados com o governo, essa falta de vontade para negociar, e o presidente continua ainda falando várias asneiras, atacando os Estados Unidos de todas as formas, só piorando a situação. Essa é a verdade. Vamos acompanhar aí essa mídia esquerdista da Globo. Se você está assistindo esse vídeo agora, deixa aqui o seu like, não custa nada e você vai estar nos ajudando demais. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu comentário aqui repudiando esse desgoverno Lula, repudiando esses jornalistas esquerdistas da Globo. Tamo junto e vamos acompanhar. Nas redes sociais, ameaçando aliados do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, exatamente nessa linha que o Thomas estava dizendo para a gente. A mensagem faz referência a um post anterior do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos. Vamos ver essa mensagem, então? Diz o seguinte, olha só. O ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Exatamente, você foi no ponto, né? E aí é muita gente, né? Porque tem integrantes do judiciário, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro já ameaçou a cúpula do Congresso também. Exatamente. A ideia da mensagem é justamente essa. Exatamente. Você não PGR, todo mundo. Procurador-Geral da República. é gerar um temor em todos, porque ninguém sabe sobre a quem a mensagem se refere. Agora, a gente estava falando mais cedo, né, da importância do presidente Lula acertar o tom para não parecer que ele estava querendo fechar portas ao diálogo e tudo mais. Mas o tom dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos, que, não custa lembrar, não tem embaixador, é uma nota que vem ali do adido comercial, uma nota que vem diretamente do Departamento de Estado e traduzida ali e tudo mais. Ele é um tom absolutamente inaceitável no relacionamento entre duas democracias, entre dois países que são países amigos, que têm relações diplomáticas 201 anos. Estamos monitorando. Estamos monitorando. O que é isso? olho. Estamos de olho, estamos monitorando. E fala dos aliados do ministro, como se é assim que funcionam as coisas. Quer dizer, um ministro do Supremo do Brasil tem alguns aliados e esses vão precisar ser vistos bem de pertinho, ou o ministro da Suprema Corte é um ministro da Suprema Corte, cujas decisões precisam e devem ser acatadas, respeitadas. Não significa que não possam ser criticadas, analisadas, eventualmente rebatidas com argumentos e tudo mais. Mas não é assim. Que tratamento é esse? E se a gente parte para pensar que a negociação do Brasil vai se dar com o governo que acha de bom tom fazer sua embaixada, emitir uma nota nesses termos, você vê a dificuldade que essas negociações vão ter que enfrentar. Porque isso é tratamento que você dá a um subalterno hierárquico que está lá embaixo na cadeia de comando e que tem que prestar atenção e te temer. O Brasil não tem que temer os Estados Unidos, o Brasil tem que negociar com os Estados Unidos como negocia com qualquer governo com quem mantém relações diplomáticas. E deve exigir que as negociações se deem nos mesmos termos, de lá para cá. Senão, é você se ajoelhar. É para isso que serviu, então, a militância, o trabalho todo de um deputado brasileiro que está lá nos Estados Unidos, sendo pago com dinheiro do contribuinte, é para, seguidamente, a gente ser obrigado a receber essas notas, que são, na verdade, uma afronta. Realmente é inacreditável. E a gente colocando um foco no encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, inclusive ele foi convidado, teve um convite aprovado. Meus amigos, é impressionante como a cada dia que passa a Globo, ela se torna mais uma imprensa que defende assim o governo de esquerda, o governo Lula, de todas as formas. Defender o ministro Alexandre de Moraes, eles criam uma barreira somente para fazer isso, somente para tentar chega a ser nojento o que eles fazem, a forma que eles defendem. Eles não estão mais preocupados em nem disfarçar, eles defendem assim de forma assim deliberada. Vamos continuar acompanhando aí esses jornalistas da Globo. É impressionante o que eles fazem para defender o Alexandre de Moraes, principalmente, e o governo Lula. É muito bilhões que está entrando na conta da Globo. Os jornalistas são
estão aí somente para isso, para defender e criar narrativas 24 horas, onde a gente está acompanhando. Para ir ao Congresso, à Câmara dos Deputados, Comissão de Finanças e Tributação, porque ele começou a participar desses diálogos, dessas conversas a respeito do tarifaço, sem ter o peso nem mandato para isso, né? Ele não tem nenhuma autorização. Ele não é o embaixador dos Estados Unidos. Ele é um funcionário de carreira. Isso não é nenhum demérito, tá? É simplesmente que ele não tem, como você falou, não tem um mandato, ele não tem autoridade enviada pelo governo americano para falar em nome do governo americano. Por isso o que a embaixada faz é uma tradução de comunicados feitos pela Subsecretaria do Hemisfério Ocidental, que é o Departamento de Américas do Departamento de Estado. Mas é isso, no fundo ele simplesmente está lá, ele só pode até a página 3. Não é alguém que realmente dá, não é um negociador. Sim, e a questão é, o deputado Eduardo Bolsonaro nessa história toda, agora que parece que a artilharia está voltada para todo mundo, né? Qualquer um pode ser, então, alvo de punições dos Estados Unidos e tal. O que incomoda hoje a cúpula do Congresso é que ele tem feito ameaças cada vez mais frequentes aos presidentes da Câmara e do Senado, né? E isso faz com que ele tenha um risco maior de perder o mandato. O pessoal meio com uma vontade ali com ele, é assim? E mais uma vez vai na linha do que havia dito o deputado Eduardo também, né? Se não pauta isso, se não pauta aquilo outro, se não sei o quê. Quer dizer, em relação ao Congresso Nacional, aqui a gente não está nem falando do Congresso, mas em relação ao Congresso, vai bem na linha, essa nota ela vai na linha, atacando de novo o ministro Moraes, mas é na linha de estamos monitorando, estamos de olho, estão no radar das autoridades americanas. E não tem dado frutos, né? Você ameaçar o Congresso não significa que a anistia vai ser pautada, porque o que eles dizem lá é que ainda que fosse pautada, e os partidos de centro dizem, tô nem aí para essa anistia porque está tudo misturado com tarifaço, eles não teriam voto para passar, porque sozinha a oposição não vai a lugar nenhum. Tem isso também, né, Valdo? Eu acho que essa nota da embaixada, ela, de todas que já foram divulgadas pela embaixada, é a mais grave, né? E imagino que o Itamaraty vai chamar o encarregado de negócio, Gabriel Escobar, para explicar. Porque isso é algo da época de Império para Colônia. Estamos de olho em vocês, estamos monitorando. Se vocês fizerem algo com a qual não concordamos, vocês vão ser punidos. Vocês vão ser colocados ali de castigo e vão ser torturados. É isso que está querendo dizer. É de uma gravidade tamanha. Assim como alguém pode se achar no direito, né, um outro país se achar no direito de dizer estou vigiando os passos da... Vamos inverter a situação. A Embaixada Brasileira em Washington divulga uma nota falando estou de olho na Suprema Corte Americana, se ela julgar isso aqui em relação ao presidente X, YZ, se não for do jeito que eu quero, vocês vão sofrer as consequências. É totalmente descabido, é totalmente fora de propósito e é claro que não foi o Gabriel Escobar, essa nota veio lá dos Estados Unidos, mas é preciso chamá-lo, é preciso passar esse recado oficial de que o Brasil não aceita esse tipo de nota. Marina. Ô Dani, é mais uma daquelas notícias que a gente dá e fala, não é possível, tá errado, é inacreditável, né? É inacreditável. E é interessante porque, num primeiro olhar, eu pensei, nossa, voltamos para a velha política americana do Big Stick, né, do porrete, com a qual os Estados Unidos lidaram com países, particularmente durante o governo. Esses jornalistas da Globo, eles são muito cara de pau. Gente, é impressionante. Assim, olhando aqui, a gente fica impressionado com o que eles fazem ao vivo aí. Do Teddy Roosevelt, né, do Theodore Roosevelt. Mas na prática é pior do que aquela política, porque na época do Big Stick você tinha um mantra que era repetido, fale com suavidade, mas tenha sempre um porrete na mão. E aqui eles não falam com suavidade nenhuma. Aqui eles não falam com suavidade nenhuma, quer dizer, então você não pode nem fazer referência àquele período histórico no qual os Estados Unidos adotaram ali uma certa truculência no que diz respeito às suas relações exteriores, particularmente em relação ao continente americano. E o governo Trump, ele vai com esse porrete para cima de todo mundo, para cima da Índia, para cima do Brasil, para cima do Japão, para cima da Coreia do Sul, para cima da África do Sul. Os Estados Unidos vão ficar sem aliados fazendo isso. Aliás, os Estados Unidos vão incentivar que os países estabeleçam ali relações cada vez mais profundas entre si e pode ser que os americanos acabem terminando num certo isolamento. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo canadense. O Canadá, que escreveu, inclusive, ali uma carta nesse ano de 2025, onde num determinado momento lembra os americanos, olha, nós lutamos e morremos ao lado de vocês todas as guerras que vocês enfrentaram. O Canadá, que é o Canadá, já está buscando relações mais profundas com o Sudeste Asiático. O Canadá está buscando diminuir o peso das exportações canadenses em direção aos Estados Unidos. O Canadá, que é um país que tem ali relações absolutamente fraternas com os Estados Unidos, tem parcerias na área de defesa, quer dizer, o sistema de proteção aéreo do Canadá e dos Estados Unidos tem ali pontos de contato, tem pontos de convergência. Para quê? Onde você quer chegar com isso? Eu tenho, às vezes, realmente muita dificuldade de entender qual é o plano, qual é o projeto. E aí eu tenho que serrar fileiras ao lado de alguns analistas americanos que dizem, não há projeto. Não há projeto. Quer dizer, é uma ideia o tempo todo de capturar a atenção, de controlar o noticiário, de tentar projetar uma imagem de força por parte do governo Trump. E o futuro?
No futuro eu não estou aqui mesmo, isso é problema dos presidentes que virão assumir essa cadeira aqui na Casa Branca, o que vai contra toda a tradição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão absolutamente irreconhecíveis. Eu acho que esse é um aspecto que merece nota. Impor o caos, né? Eu queria te ouvir, Guga, saber a sua percepção sobre isso, essa metralhadora giratória que a gente vê, né, de ameaças o tempo todo a todos. É claro que no caso do Brasil é um caso muito específico, né, porque mistura política com relações comerciais. Olha, não é só em relação a países, né, que tem essa metralhadora. A gente não pode esquecer, tem escritórios de direito, tem universidades que são alvejadas pelo presidente Trump. O Brasil acabou... Porque quando você olha universidades, a gente observa que as alvejadas foram Columbia, Harvard, Universidade da Pensilvânia, Brown, mas outras como Stanford, MIT, Chicago, acabaram entrando no foco do presidente americano. No caso dos países, é muito similar. O Brasil não estava no foco do Trump, mas acabou entrando. E daí fica numa situação muito difícil. E você tem duas opções na prática. Ou você bate de frente, ou você se curva ao Trump. Não tem muito outra alternativa, só o México, mas é que daí é um contexto diferente, que de fato os Estados Unidos depende muito do México, em questão de migração, questão comercial, de tráfico de drogas. O poder de barganha mexicano é maior, eles têm uma experiência grande no governo americano. Agora, no resto, a Colômbia se humilhou. A Colômbia realmente hoje é uma vergonhosa universidade, estudei lá, vergonhoso o papel da Colômbia. A Harvard tenta bater de frente, não tem obtido resultados, mantém sua reputação. No caso dos países, você pode se curvar. A União Europeia, na prática, se curvou, não conseguiu nenhum benefício em troca. Ou você pode tentar bater de frente, que não está muito claro também onde você pode chegar, e depende muito da capacidade do país, né? Se você tem muita força, aí aumenta a sua capacidade de negociação, mas não tem muito que o Brasil fazer não, viu? Não tem, realmente mandar, negociar, tudo pode ser, no caso de um produto ou outro, conseguir alguma coisa, mas no geral acabou, aquele cenário, status quo anterior acabou para sempre. Mesmo se os democratas ganharem, muito difícil, daí você tirar, vai ser uma renegociação muito longa. Se os democratas voltarem ao poder, é um novo mundo e tem que se adaptar a esse novo mundo. Você pode se curvar ao Trump ou não, ou bater de frente, ou tentar ali ver o que consegue, que vai ser muito pouco. O Trump imprevisível e as portas fechadas para qualquer negociação técnica, né? Fica muito complicado de você tocar adiante as conversas nesse sentido, né, Guga? Acompanhamos aí a Globo News aí completamente aí em defesa, criando aí as narrativas necessárias para defender o Alexandre de Moraes, os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez nesse momento? Os Estados Unidos, ele alertou o Alexandre de Moraes e todas as pessoas que estão ao seu redor, se continuar essa perseguição jurídica sobre o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro hoje é um perseguido político pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está deixando todo o seu ódio, toda a sua raiva e perseguindo o presidente Jair Bolsonaro, assim como todos os políticos que criticam, que expõem todas as atrocidades jurídicas que o Alexandre de Moraes pratica hoje no Brasil. E hoje o Alexandre de Moraes é um perseguidor, hoje um sancionado de pessoa que ela não respeita os direitos humanos. Esse hoje é o ministro Alexandre de Moraes, comparado a ditadores, comparado a terroristas. Hoje o Alexandre de Moraes está nesse nível para toda comunidade internacional, não respeita os direitos humanos. Esse é o ministro Alexandre de Moraes. E é muito importante os Estados Unidos reforçar esse comunicado esse da Embaixada dos Estados Unidos, como o Guga Noblar, o Guga aí, Guga Chakra, ele comentou aí que não adianta, se o Brasil se coloca igual o presidente Lula está se colocando, se posicionando contra os Estados Unidos, o brasileiro, eu e você, vai sofrer muito tendo um presidente de esquerda, um presidente que não gosta das liberdades, que quer se alinhar a países que não são democráticos. Observamos aí vários países que conseguiram negociar de forma muito boa. A União Europeia negociou, a Argentina está fazendo negociação extraordinária. Vários países estão conseguindo negociar, estão conseguindo aí ter o seu comércio, ter os seus empresários, as suas empresas resguardadas, mas o Brasil resolveu, através de um presidente que não tem capacidade de negociação, não quer governar, quer
perpetuar aí o comunismo aqui dentro do Brasil, porque ele sabe que é a última oportunidade, ele já está de idade, então ele não tem medo mais de fazer nada para prejudicar o povo brasileiro. Ele quer impor o que ele acha, o que ele aprendeu e o que ele quer para o Brasil, quer impor o comunismo aqui dentro do Brasil. Então, se você está assistindo esse vídeo até agora, eu queria pedir para você deixar aqui o seu like, deixar a sua indignação com esse desgoverno Lula, deixar a sua indignação com essa Globo lixo aqui. E se você não for inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, é muito importante, beleza? Até o próximo vídeo.